Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu fechar a janela aqui. Pronto. Espero que vocês estejam bem. Faz um tempo que a gente não conversa, né? Que a gente não se vê presencialmente. Peço desculpas novamente por isso. Mas essa aqui é a aula 8, né? Do sábado em agosto ainda, né? Não lembro qual era o número do dia. Mas essa aula é sobre forças dissipativas e movimentos curvilíneos, né? Essa parte de movimentos curvilíneos vai ser mais o finalzinho da aula, né? Então, sobre forças dissipativas, né? A primeira que a gente vai ver tem alguns tipos, né? A gente vai falar sobre atritos de escorregamento, né? Isso acontece quando um sólido escorrega ou tenta escorregar sobre outro, né? Então você tem, por exemplo, uma caixa sólida em cima do chão e você tenta empurrar essa caixa, ela vai sentir um atrito do chão, né? E aí eu vou separar quais são os tipos de atrito, né? Tem dois casos, duas situações que podem acontecer, né? Mas basicamente esse fenômeno aqui, ele é causado pelo seguinte, ó. Imagina que a gente dá um zoom aqui no que está acontecendo entre as superfícies. A gente veria algo assim, né? Aqui tem a superfície da caixa, ela seria uma coisa mais assim. A superfície do chão também seria uma coisa mais assim, né? Ela não é lisinha. Então, são essas ranhuras, né? São essas pequenas imperfeições na superfície dos materiais que causam o atrito entre eles. Faz sentido? É como se esses pequenos buraquinhos, esses vales, né, eles encaixassem uns nos outros de vez em quando, e aí eu tenho que meio que empurrar para que eles subam essas montanhas aqui, para que eles escapem desses encaixes, né? Por isso que, por exemplo, você pode pensar que um piso de pedra bem polida talvez seja muito escorregadio, né? Às vezes metais polidos são muito escorregadios de andar em cima, né? Então, superfícies diferentes, né, materiais diferentes vão ter coeficientes de atrito entre si diferentes, né? Intensidades de atrito. E aí eu coloco aqui que ele é proporcional ao peso do objeto. Isso aqui, na verdade, está um pouquinho errado, né? Isso aqui é uma coisa que a gente vai entrar em detalhe. Na verdade, o que acontece é, no caso de um plano, o atrito é proporcional ao peso. Agora, lembram que a gente discutiu, a gente vai trazer esse ponto de novo, né? Que quando um objeto está sobre uma superfície, ele sente uma força normal, que é basicamente a força-peso desse corpo, está sendo aplicada para baixo, e aí ele está aplicando essa força aqui, né, na superfície, então ele vai sentir essa força normal aqui, como resposta, né? É a força que contrabalanceia o peso para que ele não se mova, basicamente, né? E essa força normal, ela é sempre perpendicular à superfície, né? Aqui o desenho perpendicular meio que parece que perpendicular à caixa, né? Mas essa força é sempre perpendicular à superfície. Então, se a gente tivesse uma caixa num plano aqui, a normal seria para cá, né? Vou fazer de preto de novo. A normal seria uma coisa assim. Então, só a parte da normal, né, é essa normal aqui, que está relacionada ao contato dos dois corpos, ela que causa o atrito, né? Então a gente sempre pensa na normal, na força normal que é aplicada entre as duas superfícies. Essa força, ela é proporcional ao atrito que o corpo vai sentir, né? Então, vou até trocar a linguagem aqui, que eu achei na hora que ia ser melhor. Achei agora, né? E aí, a gente tem dois casos de atrito, né? O primeiro é o atrito estático. Ele acontece quando dois objetos estão parados em relação ao outro, né? Então a gente pode pensar que tem uma caixa, a gente vai começar a aplicar uma força, começar a empurrar essa caixa, mas ela não está se mexendo ainda, né? Porque todas aquelas ranhuras que a gente viu aqui, né, essas ranhuras aqui de cima, elas estão bem encaixadas, né? Então é como se você precisasse fazer uma força bem grande para poder começar a desencaixar essas ranhuras. Então ela tem uma intensidade proporcional à normal. Vou colocar entre as superfícies, né? Entre os corpos.
E a gente pode pensar justamente essa coisa que eu falei, das ranhuras, das imperfeições estarem bem encaixadas ali nos espaços uma entre as outras. Então, ele é um atrito que difere do atrito dinâmico. O atrito dinâmico acontece quando a gente já tem uma caixa, por exemplo, que está se mexendo e a gente está aplicando uma força. Só que ela já está se mexendo. É como se aquelas ranhuras elas não tivessem tanto tempo para encaixar da melhor maneira possível, né? Então, por causa disso, o atrito dinâmico é menor. Uma coisa que talvez vocês possam ter percebido já, que é uma aplicação disso, né? É, caso você já tenha usado algum anel, quando você vai tirar o anel do seu dedo, é muito mais fácil tirar o anel se você gira ele antes, né? Se você gira ele no seu dedo e começa a puxar. Porque você troca o regime de atrito entre o anel, né, e o seu dedo. Eu não vou saber desenhar isso, mas né, digamos que você tem um dedo aqui e aí tem um anel, né, no dedo. Quando você rotaciona esse anel, ele está se mexendo em relação ao dedo, né? Como ele está se mexendo em relação ao dedo, acontece que ele entra num regime de atrito dinâmico. Ou seja, as ranhuras elas não são bem encaixadas. O atrito dinâmico é sempre menor que o estático. Então, quando você gira o anel para remover ele, a resistência que ele vai fazer por ficar tipo grudado no seu dedo é menor, né? Então, isso é uma aplicação interessante. Existem muitas situações que a gente vê atrito dinâmico e estático, né? A diferença entre esses dois. Eu sugiro que vocês pensem em outras, assim, é muito possível que vocês encontrem coisas no dia a dia de vocês que, putz, também, sei lá, você tem uma capinha de celular borrachenta e o celular tá meio preso na mesa, por exemplo, e você começa a empurrar ele, você aplica uma força, ele não se mexe, aí do nada ele se mexe e fica muito mais fácil de mexer, né? É porque ele trocou de um regime de atrito estático para dinâmico. Às vezes você consegue equilibrar uma caneta em um caderno inclinado, né? Só que se você tocar nela, ela rola, ela cai. Porque assim que você toca nela, ela se mexe, ela troca o regime de atrito dela, o atrito dinâmico é menor, então ela não está mais em equilíbrio e ela começa a acelerar para baixo. São vários exemplos. Outro tipo de força dissipativa é a resistência do ar. Então, a gente não vai usar muito essa força do ar, né? Essa força de resistência do ar, porque ela é bastante complicada, para falar a verdade. Então, ela varia com base em alguns parâmetros, mas é principalmente dependente da velocidade do corpo. Ela é causada porque, por exemplo, eu vou fazer outra caixa aqui, só que agora ela está caindo. Né? Tem uma gravidade, ela tem uma velocidade para baixo. E aí, ela, no caminho dela de movimento, ela vai encontrar várias partículas de ar no caminho. E ela vai bater nessas partículas, porque ela está caindo. Então, é como se ela passasse parte do movimento dela, ela tem que empurrar essas bolinhas para fora do caminho, né? Ela tem que... eu vou até desenhar outra cor. Ela tem que bater contra essas bolinhas e tirar elas do caminho. E isso custa energia, né? Ela perde energia nesse processo. E como o ar é bastante populoso, digamos assim, né? O ar tem muitas, muitas partículas. Ele é muito denso, né? Tem bilhões de partículas por centímetro cúbico de ar. Né? Eu não sei o número exatamente preciso, né? Mas certamente é um número gigante. Então você sente uma resistência do ar conforme você se move pelo mesmo, né? Por esse meio. Então, como eu falei, conforme essa caixa se move mais rápido, é como se ela encontrasse mais partículas por unidade de tempo, né? Então, a gente tem uma fórmula geral para o atrito, para a resistência do ar. Né? Falar que a resistência do ar, essa força, né? Ela é uma força, ela é proporcional a K vezes V quadrado. Então, essa dependência aqui de V quadrado faz com que, digamos, né? A gente tem a velocidade do corpo aqui, a gente monta uma tabelinha, e aqui tem a resistência R do ar. Se a velocidade for 1, R vai ser 1, digamos, né? Se V for 2, agora R vai ser 2 quadrado. Né? A gente está imaginando que esse K aqui só vale 1. A gente não está avaliando ele, né? Então, agora vai para 4. Se for 3, vai para 9. Ele cresce nesse ritmo, né? Então,
conforme a velocidade aumenta, a resistência do ar vai aumentando muito. Sobre essa constante K, né, ela é composta de várias intricacias, né, vários detalhes sobre o que está acontecendo, sobre a situação. Então, por exemplo, o que a gente chama de área transversal do objeto, né? A área transversal é o seguinte, né? Tem um desenho muito bom no livro, eu não trouxe aqui, mas, por exemplo, vamos desenhar um carro aqui, né? Eu vou tentar desenhar um carro. Vamos ver se dá certo. Coisa assim, né? Não, fazer perspectiva, né? Uma coisa assim, né? Digamos que essa aqui é a lataria de um carro. A seção transversal deste carro, ela seria pegar a maior fatia possível, digamos assim, do carro, né? Que seria nessa parte aqui, né? Então, a gente imagina realmente cortar este carro no meio e pegar essa fatia do carro. Esta área aqui a gente chama de seção transversal. Transversal por quê? Porque a gente fez um corte transversal pelo carro, né? Por isso que é uma seção transversal, basicamente. Eu vou escrever aqui, a gente tem uma fórmula um pouquinho mais detalhada do que o K significa. K é meio de densidade do ar vezes a área transversal do objeto e uma constante que vocês podem encontrar no livro como Cx. Né? Então vamos lá. A gente já falou da área transversal, que é essa medida aqui do tamanho do corte, maior corte possível nesse carro, né? Sempre que pensar no maior possível. Né? A densidade do ar é porque é aquela coisa que eu falei, né? Quanto mais denso for o ar, o líquido pelo qual, o fluido pelo qual esse corpo está se mexendo, mais partículas ele vai encontrar, né? Por unidade de volume. E mais pesadas elas vão ser. Então, né, mais massa ele vai encontrar por volume. Então, ele vai ter que empurrar mais coisas para fora do caminho, basicamente. E essa constante C aqui, ela vai ser a coisa mais misteriosa por enquanto. Porque essa Cx, ela é proporcional, né? Isso aqui é o símbolo de proporcional, né? A aerodinâmica do objeto. Nossa. Ela é um número que fica entre, em geral, 0,3 e 0,9. Isso daqui é uma coisa meio misteriosa, né? Seria muito complicado, tem que avaliar qual que é o tipo de formato deste corpo, né? Então, por exemplo, um carro talvez seja mais aerodinâmico do que uma chapa sólida, como é a seção transversal que eu desenhei, né? Então, alguns carros talvez eles sejam mais curvos, né? Ao invés de ser quadradão que nem eu desenhei, ele poderia ser uma coisa mais redonda. E aí ele conseguiria guiar o ar de maneira mais suave. Então a constante dele seria menor. Como eu disse, esse é o tipo de coisa que a gente não vai mexer muito, né? Nem tem nenhuma questão no livro sobre resistência do ar. Mas é bom pensar sobre o que essas coisas significam. Aí a gente entra no assunto que inclusive a gente conversou em aula, né? Sobre velocidade terminal ou velocidade limite. Né? Que a gente conversou em aula sobre aquela coisa de lançar uma moeda do topo do... Na pergunta original, né? Acho que os Mythbusters fazem um episódio sobre isso. É sobre jogar uma moeda do Empire State Building, né? É um prédio muito grande. Então, se essa moeda ela cairia tão rápido, tão cada vez mais rápido, que ela cairia tipo, com uma força tremenda e poderia matar alguém. A resposta deles é que isso não acontece. Por quê?
Porque essa força de resistência do ar, né, ela aumenta com a velocidade, não só com a velocidade, mas com o quadrado dessa velocidade. Então, por exemplo, né, imagina que a gente tem uma moeda caindo. Então, ela está caindo aqui. Ela tem uma seção transversal. A seção transversal dela é um círculo. Eu desenhei péssimo, mas a seção dela é um círculo. E aí, conforme ela vai caindo mais rápido, né, que ela tem uma velocidade V, aí depois aqui na frente, digamos, ela tem uma velocidade bem maior, V, o que quer dizer que a força de resistência do ar aqui vai ser muito maior, né? Eu represento o tamanho dela por esses tamanhos das setas, né? Então, vai ter um momento onde essa força R vai ser igual à força peso. Quando isso acontecer, a força resultante sobre o corpo é zero, o que quer dizer que a aceleração é igual a zero. Velocidade é constante. Ou seja, essa é a velocidade terminal que a gente chama, ou velocidade limite, né? Limite por quê? Porque é a velocidade mais alta que esse corpo pode adquirir em queda livre. Terminal porque justamente é a velocidade final que ele vai ter, né, no movimento. Ele só pode acelerar até essa velocidade onde acontece um equilíbrio das forças, resistência e peso. Aí eu trouxe uma questão aqui. Ah, uma coisa importante, né? Eu não trouxe uma fórmula aqui atrás quando eu falei de atritos, né? Mas a fórmula é bem simples. A força de atrito, que a gente geralmente vai escrever como Φ, ela é igual a μ vezes a normal. Este μ, ele é o coeficiente de atrito. Ele é um número, então μ é um número, entre 0 e 1. 0 seria uma situação com nenhum atrito, né? Ou seja, essa força de atrito seria 0. 1 seria atrito completo, né? Seria a força de atrito é igual à força normal, né? Seria um caso extremo de um hiper mega atrito, pode pensar numa cola, talvez. Aí nessa questão aqui, ele fala que um caixote de peso 80 newtons, inicialmente em repouso, sobre o solo horizontal, é empurrado por uma força F, também horizontal, de intensidade de 24 newtons. Determine a velocidade do caixote que o caixote adquire ao fim de 10 segundos, sabendo que o coeficiente de atrito entre o caixote e o solo é 0,25. Né? Ele nos deu o μ, que é igual a 0,25. Né? Vou escrever pequenininho aqui no canto. μ é igual a 0,25. Ele nos deu g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. μ é adimensional mesmo, ele não tem dimensão. É só um coeficiente. O peso do caixote é de 80 newtons. F é de 24 newtons. A força aqui é aplicada no caixote, né? Então, vamos lá. Como ele falou que ele quer a velocidade desse caixote, a gente pode assumir que o caixote está num regime de atrito dinâmico, né? Ele está se mexendo. Ele vai ter uma velocidade. Então, vamos lá. Este coeficiente de atrito que ele nos deu vai ser o coeficiente de atrito dinâmico. A força de atrito vai ser igual a μ vezes a normal. A normal, nesse caso, é o peso, porque ele está no chão horizontal. Então, vai ser 0,25 vezes 80. 0,25 é igual a 1/4. Se a gente corta 4 com 8, fica 2. Então, a força de atrito é 20 newtons. Considerando que a força F é de 24, né? Então, a força resultante aqui na horizontal vai ser 24 newtons menos 20 newtons do atrito, que é igual a 4 newtons. Agora, a gente quer saber a velocidade dele. Para saber a velocidade, a gente tem que saber qual que é a aceleração que ele está sofrendo, né? Só que a gente não sabe qual que é a massa desse caixote. Então, F
pela segunda lei de Newton, né? Vamos enunciar a segunda lei de Newton aqui. F é igual, vou fazer aqui no canto, F igual m vezes A. Assim, a força-peso é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é da gravidade, né? Então, o peso, a gente sabe quanto é que é, né? 80 newtons. Ele é igual a massa desse corpo vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Corta o zero, a gente descobre que m é igual a 8 quilogramas. Certo? Finalmente, a gente pode calcular aqui o seguinte. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A gente sabe qual que é a força resultante, né? A força resultante sobre este corpo é de 4 newtons. A massa é de 8. A aceleração, né? Vamos descobrir. A aceleração vai ser igual a 8 dividido por 4 dividido por 8, no caso, né? Que vai dar meio metro por segundo ao quadrado. Então, a gente vai para V final é igual a V inicial mais A vezes T. A gente quer saber V final. Então, V final vai ser... A velocidade inicial é zero, porque ele fala aqui, né? Que inicialmente em repouso. Então, VI é zero, mais meio vezes os 10 segundos do movimento, né? Então, metade de 10 é 5. A velocidade final é de 5 metros por segundo. Resolvida a questão. Eu acho essa questão legal porque ela traz a dinâmica newtoniana, né? A gente usa a segunda lei de Newton, mas a gente ainda tem que fazer um pouquinho da parte de cinemática, né? Trazer de volta isso, porque a gente vai de analisar forças, a gente acha a força resultante, e aí a gente leva essa linguagem das forças, né, através da segunda lei de Newton, F igual a ma, a gente leva isso para a boa e velha cinemática, que a gente aprendeu a resolver. E aí a gente acha uma velocidade. Então a gente descobriu o que causava o movimento na parte da dinâmica, e aí, sabendo qual a causa geral dos movimentos e qual que é a força total, a gente descobre qual é o tipo de movimento. Né? Era um move. Outra questão que eu trouxe, ela é da VUNESP. Então, a figura ilustra um bloco A de massa m a 2 kg, né? Igual a 2 kg. Então, esse daqui é 2 kg, atado a um bloco B de massa 1 kg. Nossa. Por um fio inextensível de massa desprezível. O coeficiente de atrito cinético de cada bloco e a mesa é μ. Uma força F igual a 18 newtons é aplicada no bloco B, fazendo com que ambos se desloquem com velocidade constante. Vamos lá. Estar em velocidade constante implica que a aceleração é igual a zero, ou seja, a força resultante é igual a zero. O que isso nos diz? A força de atrito do A mais a força de atrito do B vai ser igual a F, né? Porque a força resultante vai ser a soma de todas essas forças. Então, a gente vê que F de atrito no A, F de atrito no B, tem que ser igual a essa força que puxa eles, para que a velocidade seja constante. Aí ele pergunta para a gente qual que é o coeficiente de atrito μ, né? Na letra A. Como que a gente pode achar isso? Bem, a força de atrito é igual a μ vezes N. Então,
Se a gente fizer a força de atrito de A mais a força de atrito de B, que é igual a F, que é 18, o que a gente descobre? A força de atrito de A é μ vezes a normal de A. A normal de A, bem, o peso dele é 2 kg, a normal vai ser 20, né? Que é 2 vezes G, que é 10, gravidade. A força do B é o mesmo Ni, só que vezes 10, porque a massa dele é 1. Tudo bem? Então, a gente tem aqui 30 Nis igual a 18. Bem, isso nos indica que Ni vai ser igual a 18 sobre 30, que é igual a... Bem, a gente pode pensar nessa conta como 30 é 3 vezes 10. 3 com 18 vai dar 6. Dividido por 10, 0,6. Então esse é o Ni. Resolvida a letra A. Vou fazer o corte aqui, né? Então a gente tem a letra A. A letra B, ele quer saber qual que é a atração T neste fio. Bem, vamos lá. A gente descobriu que a força de atrito no A é 20 vezes Ni. Então, se tem uma força de atrito puxando esse bloco, essa é FAT a força de tração no fio, T, ela tem que ser igual a essa FAT A para que o bloco continue com velocidade constante, né? A força resultante sobre cada um dos blocos também tem que ser zero, né? Bem como a gente pode olhar este sistema todo e as forças sobre ele, a gente pode olhar os casos individuais de cada caixote, né? Cada bloco. Então, para a letra B, a gente sabe que a força resultante em A é igual a zero. Isso nos leva aqui. FAT A é igual a T. Isso em módulo, né? Que elas têm direções opostas. Então vamos lá. FAT A é 20 vezes Ni. Ni a gente descobriu que é 0,6, né? Isso é igual a atração. Bem, vou fazer assim, né? Atração é igual a 20 vezes 0,6. 2 vezes 6 dá 12. Né? Então, 2 vezes 0,6 daria 1,2. Vezes 10, isso aqui dá 12 newtons. Então, esta é a atração do fio. Resolvida a questão. Tem mais uma questão aqui, que é do Mackenzie. Eu achei que ela podia ser um pouquinho mais complexa, então eu decidi trazê-la também. Sobre uma superfície plana e horizontal, um bloco A de massa MA desloca-se em MRU no sentido indicado na figura a seguir. Então ela está andando para cá, né? Este corpo faz parte de um conjunto ilustrado no qual as polias e os fios são considerados ideais e a massa do corpo B é MB. Nessas condições, podemos dizer que o coeficiente de atrito cinético entre a base inferior do corpo A e a referida superfície do plano é. Tá bom. Ele quer saber qual que é o Ni aqui, dado que este corpo, blá blá blá, polias são as ideais. Como nós temos um movimento retilíneo uniforme, isso quer dizer o quê? Que, novamente, força resultante é zero, a aceleração é zero. Se a força resultante é zero, quer dizer que esta tração T é de mesmo módulo que a FAT, deste outro lado, né? Então, é assim que a gente vai achar esses coeficientes. Porque
Fat vai ser igual a Ni vezes a normal do bloco A. Essa normal, bem, ele nos deu o peso aqui, né? Ele não deu, na verdade. A gente só sabe que vai ser G vezes a massa do bloco A. Enquanto a tração do fio vai ser igual ao peso do B, que vai ser igual a massa do B vezes gravidade. Igualando essas duas coisas, né, que Fat é igual a T, nós temos que μ vezes G vezes MA é igual a MB vezes G. Tudo certo? Opa, tem um erro aqui, meu. Tem um erro que eu percebi. Lembremos que esta polia aqui é móvel, né? Então, como essa polia é móvel, metade do peso de B vai para essa parede e a outra metade vai para cá, né? Então, na verdade, a força de tração ela é igual ao peso do B sobre 2, que é isso aqui sobre 2. Então, isso aqui sobre 2. Corta esse G com esse G. μ vezes MA é igual a MB sobre 2. Então, μ é igual a MB sobre 2 MA. E se a gente olhar, a alternativa E é exatamente isso. Então, resolvido uma questão que também acho legal fazer, porque ela é algébrica, né? Ela só mexe com essas manipulações de valores, assim, de letras, né? A gente não precisa abrir nenhum valor de nada, principalmente a gravidade, né? Ele nem deu a gravidade, por quê? Porque quem elaborou a questão sabia que você corta a gravidade. Este fenômeno não depende da gravidade. Então, eu vou trazer aqui outro assunto, né, que é muito importante e que dá muito BO no ensino médio, né? Que é o plano inclinado. Porque, basicamente, estudar o plano inclinado, vamos ser nós estudando o que acontece com essa força normal quando um bloco está sob uma rampa. Então, por quê? A força normal é sempre perpendicular ao plano de contato. Então, é aquilo que eu falei no começo da aula, né? Se você tem um bloco num plano inclinado, a normal é para cá, não para cá, né? Ela é perpendicular à superfície e não ao chão, né? O plano horizontal, digamos, o eixo horizontal. Então, para entender o que vai acontecer nessa situação, a gente vai fazer uma espécie de decomposição das forças envolvidas. Vamos lá. Então, eu vou tentar desenhar um triângulo aqui no canto. Triângulo retângulo. Ficou péssimo, né? Vou fazer última tentativa. Não é muito retângulo, né? Aqui, esse é melhor. Só um minuto. Bem, agora que o gato recebeu carinho, vamos lá. Então a gente tem um triângulo retângulo, né? E aí, vamos pensar num bloco aqui. Esse bloco aqui está em cima deste plano, né? E aí, a normal, como a gente discutiu, ela vai estar nesta direção. Agora, para a gente estudar o que acontece com esse bloco, né? A gente precisa pensar, é difícil interpretar essa força normal neste eixo de coordenadas aqui. Porque ela não tá, né? Ela tá torta, né? E o quão torta ela tá vai depender deste ângulo θ, né? Da abertura deste triângulo retângulo. Então, uma coisa que vai ajudar a gente bastante com essa parte da matéria, né, que a gente vai fazer, é o seguinte. Vamos entortar... falta um pedaço. Entortar esse plano inclinado para que ele fique alinhado
com o plano inclinado, né? Então, este é o nosso x, este é o nosso y. E aí agora a nossa força normal, ela está de novo no eixo y, né? E aí o que acontece? A força-peso deste corpo aqui, ela continua sendo para cá, né? Para baixo. Só que agora, ela que não está alinhada, né, com o eixo y, ela vai ter uma componente y e ela vai ter uma componente px. A gente pode decompor ela nessas duas componentes, essas duas são perpendiculares. Então, se a gente traz esse desenho aqui para cá, para o canto, né, vamos fazer o seguinte. Esta é a força P. E aí, no nosso novo eixo de coordenadas, esta é a força Px e esta é a força Py. Elas são perpendiculares entre si. Agora, existem muitos jeitos de a gente pensar em qual que vai ser o ângulo aqui, esses dois ângulos, né? Faz sentido que algum deles seja θ, né? Mas qual? O de cima ou o de baixo, né? Esse ou esse. Tem algum jeito de tentar vender essa ideia para vocês, né? Porque a gente rotacionou este plano aqui por θ, né? Então, um argumento que você poderia fazer seria que você rodou este eixo aqui de coordenadas θ, né? Rodou ele por θ para ele ficar alinhado com o plano. Então, este P aqui que estava totalmente no Y, você rotacionou, você abriu esse ângulo aqui para que ele virasse θ, né? A resposta certa é que o θ é o de cima. Mas tentando dar uma explicação mais detalhada, né? Eu vou dar uma explicação um pouco menos detalhada, um pouco mais... é a maneira como eu me lembro o que eu vou ensinar para vocês agora. Então, só dando uma noção aqui, este PY... Oh, nossa, eu escrevi errado, né? Eu escrevi trocado. Essa é PY e essa é PX. Essa PY, para que o bloco não saia voando nem entre dentro do triângulo, né? Do plano inclinado, PY é igual a normal. Então agora, a normal, ela não é igual à força-peso. Ela é igual a um pedaço da força-peso. Porque tem um outro pedaço da força-peso que atua no eixo X, que puxa o bloco para baixo. Tá? Então, se a gente pensar, né, de novo voltando naquela questão do ângulo θ, a gente vai separar essa situação em dois casos. Vamos lá. Vamos pensar em θ igual a 0 graus como inclinação. Θ igual a 0 graus é o plano horizontal, né? Nessa situação, a gente sabe que a força-peso está para cá e a normal é igual ao peso. Então a gente pode falar que a PY é igual a P, que é igual a N, né? Tudo aqui é igual a tudo. A gente pode pensar no caso extremo, em que θ é igual a 90 graus. Ou seja, ao invés de ser um plano horizontal, é como se fosse um plano vertical. E a nossa caixa agora, ela existe suspensa, né? Ela está em queda livre. Então, a força-peso é para baixo, mas não tem PY, porque não tem contato, né? Ela está só caindo, não tem contato. Então, PY é igual a zero. Por quê? Porque a normal é igual a zero. Né? Então, deixa eu
fazer um pouquinho assim. Normal é igual a py, que é igual a 0. Aí eu vou invocar um argumento que talvez não seja convincente para vocês, mas é muito útil na física em muitas situações, muitas vezes, né? Pensar em casos extremos, né? Por quê? A gente sabe, né, que este triângulo aqui, a gente pode pensar nos lados dele como sendo descritos por funções senos e cossenos, né? Então, este lado grande aqui é a hipotenusa, né? Então, a gente chama esse lado grande de H. Este lado aqui, ele vai ser igual a H vezes o cosseno de θ. Enquanto esse aqui vai ser H vezes seno de θ. Tudo bem? Se vocês lembrarem das aulas sobre trigonometria, isso aqui faz sentido, né? Porque o seno é igual a o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se você multiplica pela hipotenusa, sobra só o cateto oposto. E a mesma coisa com o cosseno. Então faz sentido que essas forças aqui, Px e Py, também sejam descritas por senos e cossenos. Mas qual é seno e qual é cosseno, né? Bem, seno de 0 graus é igual a 0. Cosseno de 0 graus é igual a 1. Ou seja, seno de 0 é igual a 0, e neste caso, Px é igual a 0, porque a força peso é completamente anormal. Então isso nos indica que provavelmente Px é o seno e Py é o cosseno. Similarmente, seno de 90 graus é igual a 1, enquanto cosseno de 90 graus é igual a 0. Se esses senos e cossenos não forem claros para vocês, pensem no círculo trigonométrico, né? Pensem como ele é e pensem onde é que vai estar o 0 e o 90 graus nele. Novamente, nesse caso, seno ser igual a 1, como Py é 0, Px é completamente P, né? P é completamente Px. Então, de novo, faz sentido que o seno seja o Px e o cosseno seja o Py, né? Escrevendo isso, o que a gente observou, né, é que Px é P seno θ, Py é igual a P cosseno θ. Por que eu fiz isso tudo? Espero que não tenha sido confuso, né? Mas é porque eu podia só falar para vocês que, θ é esse. E aí você faz o seno de θ vai ser igual a Px sobre P. Então, seno de θ vezes P é igual a Px. Eu podia só fazer isso, mas eu queria dar alguma ideia que, mesmo que vocês não tenham uma cola e vocês precisem lembrar disso, por qualquer razão, né? Eu nunca vou dar um simulado nem nada do tipo que não tenha uma cola, mas caso vocês precisem, tem uma lógica que vocês podem usar com esses casos extremos para tentar lembrar, para tentar reconstruir. Tem muitos problemas na física que é útil pensar em casos extremos para tentar entender melhor o que está acontecendo, né? Aí eu trouxe uma questão fácil aqui da Cesgran-Hill, que em um referencial inercial, um bloco de madeira está em equilíbrio sobre um plano inclinado. Assinale a opção que representa corretamente no modelo de partícula a força exercida pelo plano sobre o bloco. Então, isso daqui é a força peso, né? Não é a força normal. A força exercida pelo plano sobre o bloco, isso daqui que ele falou, é a normal. Se a gente pensar aqui, né? A gente acabou de desenhar isso. A normal tá aqui. Então, essa alternativa não pode ser, né? Isso aqui que ele desenhou
Px. Isso daqui... Isso aqui nem é Py, né? Isso aqui é... Isso aqui não é nada, né? Isso aqui não existe. Isso daqui seria o contrário de Px também, não faz sentido. A resposta certa é essa, né? Porque dá pra ver aqui, ele só colocou a setinha embaixo ao invés de em cima, mas tanto faz onde está a setinha, né? Não importa a localização da setinha. Importa que ela está apontando na direção e no sentido correto. Então, juntando tudo, eu trouxe uma questão que mistura praticamente tudo que a gente já viu, né? Quase tudo. Nessa parte dinâmica, pelo menos. Um corpo de massa M2 está em um plano inclinado por uma corda fina, flexível e inextensível e sem peso a um corpo de massa M1. A corda passa por uma roldana sem peso e sem atrito. O coeficiente de atrito entre M2 e o plano é 0,2. Então, μ igual a 0,2. E M2, a massa de M2, vale 4 vezes a massa de M1. Ok? Aí ele nos deu a gravidade, deu o seno de θ e deu o cosseno de θ. Ele quer saber se o sistema permanecerá em repouso ou entrará em movimento. Né? Então, vamos lá. A gente quer saber se a força resultante é igual a zero. Para isso, a gente vai ver o seguinte, ó. As forças que tem aqui agindo sobre os corpos, né, tem uma tensão T aqui, que é o peso do bloco M1, e tem uma força Px aqui, puxando esse bloco do outro lado. Se T for maior do que Px, o bloco sobe. Se Px for maior do que T, o bloco cai. Né? Este bloco cai, esse aqui sobe. Então vamos lá. A gente quer avaliar essas duas forças. T é igual a P de M1, que é igual a M1 vezes 10. Px é igual a P de M2, ou M2, vezes aqui a gente tem que lembrar, né? Px, nem eu lembro de tudo, seno. Né? Então, substituindo aqui, Px é igual. O peso de M2, bem, a gente pode escrever ele como 4 vezes M1, vezes 10, né? M1 vezes 10 e 4 vezes porque ele é 4 vezes maior, né? Basicamente. 4 vezes maior do que o peso de M1. O seno, ele nos deu aqui como 0,6. Então, vamos lá. 4 vezes 0,6, a gente pode pensar que isso aqui é um 1,4. Né? Não, desculpa. 2,4. Né? Esse vezes esse é 2,4. Vezes 10, 24. Então, temos 24 M1. Enquanto na tração nós tínhamos só 10, né? Então, força resultante é igual a 24 M1 menos 10 M1, que é igual a 14 M1. Ou seja, a movimento. Eu percebo agora que vai faltar um pouco de espaço nessa parte. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. A gente pode, né, já que eu já escrevi, puxar essas coisas um pouquinho para o canto, né, um pouquinho para cima. Talvez eu apague. Ele quer saber qual que vai ser a aceleração. A gente tem a força resultante, né, dessa parte dinâmica aqui, né? Agora que a gente sabe que ela por exemplo, que ela é maior do que zero, né, que existe um movimento, agora entra
o atrito, né? Então, a força resultante final, digamos assim, né, que vai ser quando ele entrar em movimento, vai ser a força resultante estática que a gente calculou antes, menos Φ. Esse Φ aqui, né, essa força resultante aqui é 14, menos o Φ vai ser a normal aqui, né, que é PY. Então, PY é P vezes cosseno. P vezes cosseno, vamos lá. Este é o bloco M2, então 4 vezes 10 vezes M1 vezes cosseno θ. Cosseno θ ele nos deu que é 0,8. Certo? Então, 4 vezes 8 vai dar 32. Então, 3,2. Eu acho que essa parte aqui pode ter ficado um pouco confusa, né? Então, eu vou tentar fazer um passo a mais. Aqui é PY vezes μ. Abrindo isso aqui, 14 menos. PY é 4 vezes M1 vezes 10, né, que é o peso de M1 vezes 4, vezes o cosseno, né, porque Y é cosseno. Então, 0,8, vezes o μ, que é 0,2. 4 vezes 8 vai dar 32. Né? 4 vezes 8 é 32, então 4 vezes 0,8 é 3,2. Então esse daqui, aqui a gente tem 3,2. 0,2 vezes 10 dá 2. Né? Então, 2 vezes 3,2 dá 6,4. Então, a força resultante final é igual a 14 menos 6,4, que vai ser igual a 7,6 newtons. Certo? Eu vou puxar aqui para este canto aqui de cima, né, a parte final. F é igual a MA, né? Então, 7,6 é igual a massa. Bem, a massa que está se movendo com essa força é M2 mais M1, porque ele está puxando esse outro junto. Então, 5M1 vezes A. Então, ficou realmente muito sem espaço aqui, né? A vai ser igual a... Joga esse M para cá, né? 7,6 sobre M1. Desculpa. 5 vezes M1. Então, essa é a resposta final. Porque ele não nos deu M1, né? Então não tem como a gente calcular isso numericamente. É só a força total aplicada dividida entre todos os corpos que estão sentindo essa força. Então, saindo de questões e voltando um pouquinho para o assunto teórico, digamos, vamos lembrar a nossa discussão de movimento circular e a aceleração centrípeta, né? Pela segunda lei de Newton, a gente tem que F é igual a m vezes A. Como a gente tinha uma aceleração centrípeta, quer dizer que a gente tem uma força centrípeta. Tem uma força envolvida. Que faz sentido, né? Toda vez que a gente pensa em movimento circular, né, na vida real, por exemplo, girar uma bola presa numa corda, a gente faz uma força para manter ela presa, essa trajetória, né? Então, desenhando uma trajetória mais ou menos circular, né, meio oval, a gente tem um corpo aqui, né, que se mexe
no sentido horário. E aí, como é um movimento circular uniforme, quer dizer que a força resultante é igual a zero, né? Ou melhor, pelo menos a resultante tangencial tem que ser zero, né? Porque a velocidade não muda. Mas, como a gente está lidando com vetores aqui bidimensionais, né, vai existir uma força centrípeta que ela causa uma aceleração, né? A aceleração centrípeta, ela varia a velocidade vetorial, né? Mas a velocidade em módulo, ela é constante. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Quando a gente fala da segunda lei de Newton, quando a gente fala de F igual ma, ou por exemplo que Fr igual a zero implica que a aceleração é igual a zero, quando a gente está escrevendo isso daqui, a gente está pensando em sistemas onde o movimento é unidimensional, né? Mesmo aqui que tem dois planos de existência, né? O movimento dessa caixa só pode ser para a esquerda ou para a direita. Essa aqui só para cima ou para baixo. Quando a gente trata duas dimensões, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Então, lembrando aqui, né? A aceleração é igual a v quadrado sobre r. Então, digamos que esse bloco tem uma massa m, esse objeto, esse corpo, esse carro, não sei o que ele é. A força resultante centrípeta, ela é igual a massa vezes v quadrado sobre o raio r. Esse movimento. Justo? Faz sentido? Alguns exemplos que eu trouxe de força centrípeta são, por exemplo, esse daqui é o domo da morte, né? O globo da morte. É quando motoqueiros eles aceleram aqui dentro, eles correm pelo interior dessa bolota e eles conseguem ficar suspensos, girando aqui no eixo basicamente horizontal, né? Sem cair, porque eles estão sempre acelerando para dentro dessa esfera, né? Então o fato de eles estarem acelerando com as motos deles faz com que haja uma força centrípeta aqui para o meio, só que essa força ela é feita pelas paredes mesmo. Ela não vem de dentro para fora, né? Não é uma corda puxando eles. É a própria parede puxando eles de volta para dentro, porque eles estão correndo em cima da parede, né? Este caso aqui é o caso mais convencional, né? Esse aqui da atleta, porque ela está fazendo o lançamento de martelo olímpico, né? Então, ela tem uma corda aqui que prende o martelo, o corpo, a ela. E ela faz uma força centrípeta do meio para fora, né? Ela puxa o objeto para dentro por um vínculo aqui interno. Não é uma coisa de fora que está empurrando o martelo para dentro. Então, eu trouxe uma questão que é justamente sobre o globo da morte. Um motociclista percorre uma trajetória circular vertical de raio R igual a 3,6 metros no interior de um globo da morte. Calcule qual deveria ser o menor valor da velocidade no ponto mais alto que permita ao motociclista percorrer a trajetória toda a trajetória circular. É dado G igual a 10. Né? Lembrando, A é igual a V quadrado sobre R. Então a gente quer que a velocidade dele neste ponto aqui da trajetória seja tal que a aceleração dele esteja sendo essa, para dentro. Se for menos, é como se ele começasse a... Ele está indo mais devagar, então ele só vem até aqui e cai. Então essa é a velocidade mínima para que ele fique grudado no teto. Bem, a aceleração que a gente quer é a da gravidade, né, que é 10. Então, A é igual a G. Então, 10 é igual a V quadrado sobre R é 3,6. Então, V quadrado é igual à multiplicação desses dois, né? Passa esse para cá multiplicando. Então, 10 vezes 3,6, que é igual a 36. V é igual a
raiz quadrada de 36, que é 6 metros por segundo. Está resolvida essa questão. Este assunto aqui, de movimentos circulares não uniformes, né, onde tem aceleração tangencial, é um caso que não tem nenhuma questão no livro também, novamente, né? Mas é legal trazer, acho que eu até falo isso aqui, né? Então eu vou guardar essa fala para depois. Mas é basicamente, né, a gente tem um movimento circular aqui, né? Só que eu vou tentar desenhar um círculo dessa vez. Né? A gente tem um corpo aqui e ele tem uma aceleração tanto em quão rápido ele gira, quanto na mudança de direção para o centro, né? Então, ele vai ter uma aceleração centrípeta, ele vai ter uma aceleração tangencial. Então, a aceleração real dele é uma coisa mais para cá, né? Essa é a aceleração vetorial, né, toda dele. Então, vai ter uma força centrípeta e uma força tangencial, né? Porque elas representam as componentes aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Tudo bem? Acho que essa parte faz sentido, né? Como eu falei, não tem questões sobre isso no livro-texto. Talvez tenham algumas na internet, mas assim, eu acho o livro-texto bastante completo, bastante condizente com o tipo de coisa que a gente vê em muito concurso, em muito vestibular, que é meio que a ideia do curso, né? Ficar preso a esses confins. Então, a gente está discutindo isso aqui mais porque a gente discutiu na cinemática esse tipo de movimento. E para sermos completos com o que a gente está fazendo, vamos falar de o que acontece com as forças também, né? Eu trouxe agora o que eu considero ser uma questão mais difícil. Acho difícil mais porque ela é intimidadora. Um pequeno bloco de massa M1 gira sobre uma mesa horizontal sem atrito. Esse bloco está ligado a outro, de massa M2, por um fio que passa por um orifício existente na mesa. O bloco de massa M1 descreve um movimento circular uniforme de raio R igual a 0,5 metros e velocidade de V igual a 5 metros por segundo. E o bloco de massa M2 permanece em repouso. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a relação M1-M2. Né? Basicamente o que acontece aqui é que este bloco tem um peso. Este peso é transferido aqui nessa tração. Né? Está puxando esse bloco para cá. Tem uma tração vindo para cá que puxa este bloco para cá. O que acontece é, como este bloco M1 está em um movimento circular uniforme, isso quer dizer que o raio dele está constante, né? Ele não está sendo puxado para dentro. Então, essa força T que o bloco M2 faz, que o peso dele é, né, T, que é igual a P de 2, tem que ser igual à força centrípeta do M1. E vai ser com essa ideia que a gente vai resolver a questão. Então, a aceleração centrípeta do M1 ela tem que ser V quadrado sobre R. Né? V é 5 metros por segundo. Então, 5 ao quadrado, R é meio. Então, a gente pode ver aqui que isso aqui vai dar 25 sobre... A gente pode escrever o meio como 1 sobre 2, né? Então, isso aqui nos evidencia que quando você faz a divisão de duas frações, né, o que você tem é isso. A gente pega a segunda e inverte. Então, o que a gente tem aqui é 25 vezes 2, que dá 50 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é coisa de matemática. Não sei se é óbvio para vocês, mas quando a gente tem uma divisão de frações, né, fazer assim, né? O resultado dessa brincadeira aqui é AB
vezes dc. Peso de M2, P2, né, que é igual a tração, isso aqui é igual a M2 vezes 10. Como a gente achou essa relação aqui, né, a gente vai ter que M2 vezes 10 vai ser igual a 50 vezes M1, porque é a aceleração aqui vezes a massa, né, que dá a força. Então, corta esse zero. Ele pediu M2 sobre M1, então joga esse M1 para lá, a gente fica aqui, M2 sobre M1 é igual a 5. Como a gente está dividindo massa por massa, isso aqui é uma grandeza adimensional. É uma razão, né? Uma relação. Então, é uma questão fácil no sentido de contas, mas eu acho que ela pode ser um pouco assustadora nessas... a atração disso daqui, a gente tem que pensar que isso aqui vai ser exatamente igual à força centrípeta, né? Então, o peso disso aqui tem que ser igual a isso para que esse movimento não aconteça. É muito fácil pensar que talvez, por exemplo, esse bloco vai cair, vai puxar esse raio vai diminuir, né? Ou ficar perdido sobre o que vai acontecer. Tinha uma página a mais, mas nem precisou. Uma questão de teste, né? Mais simples. Um motoqueiro contou para um amigo que subiu em alta velocidade um viaduto, e quando chegou ao ponto mais alto deste, sentiu-se muito leve, e por pouco a moto não perdeu o contato com o chão. Podemos afirmar que... Vamos ver quais que são as alternativas que ele deu para a gente. Né? Isso aconteceu em função da sua alta velocidade, que fez com que seu peso diminuísse um pouco naquele momento. Velocidade não diminui peso. Isso não existe. O fato pode ser mais bem explicado levando-se em consideração que a força normal exercida pela pista sobre os pneus da moto teve intensidade maior que o peso naquele momento. A força normal ela é uma componente do peso, né? Porque a normal ela é igual àquele PY, né? Que é um pedaço do P. Então não faz sentido ela ser maior. Ela não pode ser maior. Porque PY no máximo pode ser 1, pode ser P. O peso não pode ser menor do que a normal. Não faz sentido. Se o peso for menor que a normal, ele estaria acelerando para cima, né? C. Isso aconteceu porque seu peso, mas não sua massa, aumentou um pouco. Não. Peso é massa vezes gravidade. Este é o famoso efeito inercial, que diz que o peso e força normal são forças de ação e reação. Peso e força normal não são ação-reação, né? O peso de um objeto é ação-reação com a Terra. E aí a normal, ela é um par ação-reação da força de contato que P faz. Né? Mas não é P em si, né? É essa força de contato que tem intensidade P, que o objeto faz sobre a mesa. Então, essa com essa com essa, né? Não são ação e reação. O motoqueiro se sentiu muito leve porque a intensidade da força normal exercida sobre ele chegou a um valor muito pequeno naquele momento. Correto. Como ele estava vindo para cá, acelerando, né? É como se ele tivesse meio que se lançado, né? Ele está acelerando para cima nessa trajetória. Então, acontece que a força normal neste instante ela é menor, brevemente, porque ele está meio que se lançando para cima, né? Então é como se o momento dele tipo tirasse um pouquinho desse peso dele daqui de cima da moto, né? É uma questão um pouco mais conceitual. Por hoje é só, pessoal. Eu deixei propostas essas questões, eu acho que elas são legais, eu acho que pode dar um trabalhinho para vocês. Caso alguém tenha alguma pergunta, por enquanto, eu voltei a ter acesso ao WhatsApp, mas
Ele pode ser perdido a qualquer momento, porque eu não arranjei um celular novo ainda. Meu PC voltou, né? Mas o WhatsApp, o celular, eu não troquei ainda. Então, caso precisem de mim, o e-mail é a melhor aposta. Até semana que vem presencialmente, mas entre hoje e amanhã, hoje segunda, né? E amanhã terça, eu devo publicar a aula desse dia 6 agora, que também não foi ministrada, né? Acho que por hoje é só, por esse vídeo é só, né? Muito obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês e espero que vocês estejam bem.